Leilin suspirou por dentro. Um membro do clero guiou para as traseiras da igreja. A luz dourada do sol entrava pela sala através das janelas, mostrando os grãos de poeira no ar. Móveis e todas as outras decorações eram simples, como era costume na Igreja da Justiça. Se você tiver alguma necessidade, por favor, pressione a campainha aqui. Vamos aguardar qualquer ordem. Além disso, o encontro com os outros senhores será depois do jantar. O paladino Rafinia chegará em breve. O criado que trouxe Leilin se retirou e fechou a porta. Rafinia veio rapidamente. Afinal, Leilin era lendário e era necessário mostrar-lhe o respeito exigido. Infelizmente para um paladino tão idiota, Leilin não tinha nenhum tópico comum para discutir com ela. Depois de desfrutar de um jantar simples, Leilin foi conduzido a uma pequena sala de visitas. Alguns mestres com auras poderosas estavam à espreita. Esses são os outros lendários? Leilin assentiu e foi para dentro. O quarto era bem pequeno. Havia um tapete de pele vermelha brilhante no chão, bem como uma lareira que estava brilhando intensamente. No entanto, não havia cheiro de fumaça no ar. Enquanto isso era o norte, a sala ainda estava quente como se fosse primavera. Você deve ser o bruxo de rumores dos mares exteriores. Leilin, certo? Você é realmente muito jovem. A entrada de Leilin imediatamente chamou a atenção deles. Uma mulher de cabelos compridos enrolada em um casaco de pele de visão vermelho levantou-se com um sorriso gentil no rosto. Além de velhos velhinhos do norte, você chegou rapidamente. Ela era evidentemente lendária, e do poder do domínio elemental em torno dela, ela era uma feiticeira lendária. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Lilian, e ao meu lado aqui está o paladino do Deus da Justiça, Ciri Patrick. Ao lado da lareira está o protetor do norte, o lendário druida Legor. Havia muito poucas lendas na sala, contando apenas 3. A rainha Lustriel de Lua Argente e seu principal estudioso, Blue, não estavam por perto. Eram pessoas que Leilin desejava conhecer, e isso deixou ligeiramente desapontado. Saudações! Claro, Leilin se apresentou humildemente na superfície e cumprimentou os 3 educadamente enquanto julgava. Lilian era um bruxo tradicional. Ondulações de itens mágicos e pergaminhos foram emitidos de seu corpo, e parecia até haver alguma aura escondida ali, provavelmente algum item lendário que ela tinha. Sua batalha poderia não ser subestimada. Patrick, por outro lado, era um homem de poucas palavras e parecia bastante frio. Isso realmente tinha Leilin rindo por dentro. Lembrando-se do lendário paladino que havia morrido em suas mãos, que se dizia que era um juiz ou algo assim, ele tinha certeza de que o Deus da Igreja da Justiça devia ter sofrido um grande golpe. O último foi o druida lendário, Alegor, que estava vestido de maneira interessante. Ele era um homem corpulento com mais de 3 metros de altura e uma barba castanha espessa. Ao lado de suas orelhas difusas havia um par de grandes chifres bifurcados como os dos alces, com algumas folhas aparecendo na ponta. Este druida não usava muito, e só tinha um esconderijo de besta e folhas que tinham sido usadas para fazer um avental. Isso revelou um peito peludo e largo, o que o fez parecer bastante selvagem. Inicialmente, como protetor da natureza, eu não deveria participar dessas atividades. No entanto, esses orcs estão destruindo a natureza em um nível assustador, o que vai contra o ciclo mais fundamental e harmonia aqui. Agora Legor parecia solene, dando a Leilin todas as informações que ele precisava em algumas frases. Em geral, todos os druidas assumiram a responsabilidade de proteger a natureza. Eles eram fortemente contra quaisquer ações tomadas para destruí-lo, e houve até mesmo o surgimento de radicais contra isso. Depois de ocupar o norte, os orcs estavam causando mais danos ao meio ambiente, a fim de obter mais recursos e materiais. A rainha de Lua Argêntea tinha um ótimo relacionamento com os druidas, razão pela qual eles começaram a relembrar a época em que ela estava no poder. Era compreensível porque eles estavam trabalhando duro aqui. Olho do Norte. Protetor da natureza, assim como um paladino comparável ao juiz de antes. Leilin estimou o poder que eles tinham. Com estes 4, foi impossível virar o Império Or de cabeça para baixo, mas foi possível afetar os sucessos ou fracassos de algumas campanhas.
Além disso, eles eram apenas o primeiro lote que havia chegado. Os verdadeiros trunfos ainda estavam escondidos. Que pena! Mesmo assim, não é possível influenciar o Orcs Poder no norte. No máximo, podemos quebrar suas fundações como um reino, mas a menos que todos os deuses humanos se unam, é impossível expulsá-los e restaurar nosso poder. No entanto, isso é plausível? Apesar de ter todos os tipos de emoções complicadas dentro, Leylin saiu da igreja e entrou em Yorkshire, onde agora era noite. Enquanto estava atrasado, este lugar ainda era bastante turbulento. Dos raios deslumbrantes de várias igrejas, havia também grandes lamparinas à frente das lojas. Alguns cidadãos passeavam após o jantar, músicas santas melodiosas e orações soando ao fundo. Foi agradável e relaxante. Mas, parece que os efeitos dos refugiados do norte ainda estão para desaparecer. Leylin descobriu que havia uma frequência muito alta de patrulhamento, assim como roubos ocasionais, e ele não pôde deixar de balançar a cabeça. A onda de moradores do norte foi o maior desafio para a segurança. O enorme aumento da população, bem como a entrada da nobreza do norte, aumentou o preço das necessidades diárias e resultou em muitos cidadãos incapazes de expressar sua infelicidade. Na verdade, o povo de Yorkshire não pensou bem nesses refugiados. Todos acreditavam que eles não só tinham roubado seus empregos, mas também eram um fardo enorme. Talvez eles soubessem dos sentidos de uma lenda e que enviar pessoas para monitorá-lo seria inútil, a menos que um ladrão ou assassino lendário fosse despachado. Leylin deu a volta e descobriu que não havia pessoas seguindo nem qualquer magia para isso. Claro, talvez eles tenham se assegurado de que, com o apoio dos deuses, eu não seria capaz de fazer nada contra eles. Leylin balançou a cabeça e não pôde deixar de rir, antes de se transformar em um beco mal iluminado. Fluxos de nevoeiro vermelho escuro apareceram por ele, ocultando sua aura original. Era como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. As pessoas ao seu redor estavam todas agitadas, e nenhuma descobriu essa normalidade. Com Adrian Force me escondendo, qualquer coisa que me monitorar será inútil. Leylin saiu do beco que tinha uma ilusão escondida e, quando sua figura piscou algumas vezes, desapareceu da estrada. Com a lendária força de Leylin, bem como o impulso das ilusões da Adrian Force, era muito fácil evitar qualquer espionagem nele. A luz flutuava e, da próxima vez que Leylin aparecesse, ele chegará a uma sala secreta. O nevoeiro negro nos arredores parecia ser uma enorme fera que devorava tudo. Havia apenas uma luz amarela no centro que emitia raios brilhantes. Algumas figuras com auras poderosas estavam vestidas com vestes negras, à espera da luz. Você chegou cedo. Uma das pessoas vestida de preto falou com Leylin em uma voz feminina e nítida. Eu nunca pensei que você teria arranjos aqui em Yorkshire também. Leylin observou a feiticeira antes dele. Sob a luz, ela havia removido seu disfarce e revelado sua aparência original. Este era o lendário bruxo que ele acabará de ver, Lilian. Por que você transmitiu uma mensagem para mim antes de sair, e a essas pessoas? Leylin pareceu suspeito. Enquanto este lendário bruxo parecia normal durante a reunião anterior, ela de repente lhe enviou um endereço no final, querendo que ele viesse sozinho. Havia também outros seres poderosos, e cada um deles era uma lenda. Uma reunião como essa definitivamente não era para algum tipo de banquete. Eu já configurei várias formações de magia de isolamento. Mesmo que seja um deus, ninguém pode descobrir nossa conversa, a menos que seu verdadeiro corpo desça. Lilian falou com um sorriso, com os olhos parecendo queimar. Você ainda não sabe a razão pela qual nós lendas nos reunimos? Que grandes planos poderia haver quando um grupo de lendas se reuniu sorrateiramente? Se os lucros fossem a maior prioridade, então o que poderia atrair esses seres exemplares seria a ascensão à divindade. Leylin sabia disso muito bem e sorriu. Bem, você ainda não me apresentou a eles. Kiki é um pirralho que acabou de entrar em nosso domínio capaz de tramar conosco. Neste momento, uma pessoa vestida de preto ao lado de Lilian riu, soando como uma coruja fantasmagórica durante a noite, fazendo com que os cabelos ficassem em pé. Asterisco estrondo, asterisco uma aura mortal tremenda e fria com grande pressão atacou Leylin no instante seguinte, como ondas violentas.
Havia até mesmo gritos de almas malignas, bem como poderosas energias negativas, auras corrosivas. O resto dos seres vestidos de preto não se mexeram enquanto assistiam com sorrisos. Isso é uma sonda? Como esperado, em círculos como este no escuro, o poder é tudo. Com um pensamento, o corpo de Leyline não se moveu e permitiu que a aura mortal passasse por ele. Muitas ondulações ondularam na parede atrás dele, mas ele estava completamente ileso. Que aura mortal e densa! E você é? Leyline então sorriu para a pessoa aturdida e vestida de preto e perguntou. Você é capaz? Ele declarou, mas não fez mais nenhum movimento. Evidentemente, ele achou Leyline indigno.